Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Antes de mais nada, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um dos maiores questionamentos de uma das séries mais inteligentes e adoradas da atualidade é quem é a mulher do Rick, onde ela foi parar e por que ela não está presente em nenhuma das realidades que foram apresentadas até agora. E reassistindo os episódios eu me deparei com algumas informações que podem ajudar a gente a determinar ou pelo menos ter uma ideia de onde ela tá. Principalmente vale citar que a senhora Smith ou senhora Sanchez, né, a Diane, é citado muito poucas vezes no decorrer da série. Ela é citada curiosamente logo no primeiro episódio, em uma das primeiras cenas, quando o Rick elogia os ovos que a Beth fez, falando que a mãe dela teria adorado os ovos. E eu acho que a série fez isso justamente para evitar a especulação, para falar logo de cara que a mãe dela ou desapareceu ou tá morta e evitar a especulação. Mas como a série foi ganhando teorias, ganhando forma e ficando cada vez mais popular, esse questionamento foi levantado diversas vezes pelos fãs. E a série inclusive abordou isso no comecinho da terceira temporada, jogando uma bola curva para os fãs. Os fãs finalmente acharam que eles tinham conseguido uma solução para esse mistério, quando a gente vê no comecinho da terceira temporada a mulher do Rick e a Beth explodindo quando um Rick de outra realidade joga uma bomba na garagem do nosso Rick e acaba matando as duas. Mas logo depois a gente descobre que é uma memória fabricada, a gente não sabe quanto dela é real, quanto dela não é real. Então acredito que os próprios criadores começaram a entrar na brincadeira e especular sobre a mulher do Rick. E é só a gente parar um pouquinho para analisar a cena, que não faz tanto sentido assim, porque a Beth teria morrido quando criança, então ela não teria tido o Morty e a Summer, então dependeria também do Rick ter mudado novamente de realidade para que essa memória fosse realmente dele. E se a gente considerar que essa memória do Rick é real, a gente vai estar considerando que ou ele invadiu outra realidade e tomou o lugar de outro Rick, ou ele vai ter conseguido um Morty e uma Summer de alguma outra forma, talvez fazendo um clone, talvez com aquele cupom que já foi apresentado na cidadela dos Ricks. Mas voltando a falar da Diane Smith, a mulher do Rick, a mãe da Beth e a avó das crianças, o mais curioso a respeito dela é o fato dela não estar presente em nenhuma das infinitas realidades apresentadas na série. A gente já viu várias Summers, vários Mortys, várias Beth, vários Jerrys, principalmente naqueles episódios que aparecem vários Jerrys no Jerry Abory, e a gente nunca viu a mãe da Beth em realidade nenhuma. Então como que existe uma combinação infinita de Ricks e nenhum deles está acompanhado pela Diane? Nem mesmo nos episódios que se passam na Cidadela, onde a gente vê centenas de Ricks juntos, a gente não vê a Diane em momento algum. E só para deixar bem claro desde já, eu vou fazer duas teorias nesse vídeo a respeito do paradeiro da Diane Smith, na minha opinião. Então não deixem de assistir as duas teorias. A primeira é um pouquinho mais focada no conteúdo da série e a segunda é uma teoria um pouquinho mais existencial do que pode ter acontecido, uma teoria um pouquinho mais ligada ao lado científico da série. Então agora vamos dar uma breve analisada no personagem do Rick Sanchez. Ele é de longe o homem mais inteligente do mundo, mais inteligente do universo, e no decorrer das 3 temporadas a gente viu ele derrotar impérios galácticos, a gente viu ele criar realidades, destruir realidades, matar monstros, derrotar os heróis do Vindicators. Então a gente viu que ele controla tudo, ele controla todos ao redor dele, e ele conseguiu até mesmo se transformar num Pickles e sair vivo para contar a história. Ou seja, ele é um personagem sem limitação alguma e que pode fazer o que ele quiser, correto? Errado. Por mais inteligente que o Rick seja, tem um aspecto que ele não consegue controlar nem um pouco, e as poucas vezes que ele fracassou na série foram nesse aspecto. E qual é o aspecto que, a meu ver, foge completamente do controle dele? É o amor. Ele falou várias vezes durante a série que o amor não é nada, que o amor é somente uma reação química entre animais que faz eles quererem se reproduzir. Call love? It's just a chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, Morty, then it slowly fades. Mas eu acho que se fosse somente uma reação química, ele teria o poder de dominar essa arte do amor como ninguém, porque ele é o cara mais inteligente do mundo e com certeza ele saberia fazer essa reação química. E a gente viu em algumas vezes durante a série que os poucos fracassos que o Rick teve foram nesse quesito. A gente viu no episódio Rick Potion Number 9 que ele tenta criar uma poção do amor pro Morty e ele acaba destruindo a realidade inteira, ele acaba causando uma mutação em todos os seres humanos. Isso faz com que ele e o neto dele tenham que migrar para outra realidade, tomando lugar de um Rick e um Morty que acabaram de morrer. E não é só nesse episódio que a gente vê ele falhando quando o quesito é amor. A gente vê também no episódio da Unity que ele é extremamente afetado pelo que acontece entre os dois, que ele realmente se apaixona por ela, e diferente da maioria dos episódios, o episódio não termina com ele sentado no sofá, indiferente, assistindo televisão interdimensional. O episódio termina com ele
tentando suicídio, ou pelo menos flertando com o suicídio, por ter sido novamente rejeitado pela Unity, por ter falhado novamente no amor, que é o único ponto que ele não consegue se dar bem na vida. E num dos momentos mais esclarecidos do Rick no decorrer da série toda, no casamento do Bird Person, ele fala que ele é capaz de transformar um buraco negro num sol, mas não foi capaz de fazer um casamento dar certo. E o que isso tem a ver com a mãe da Beth, a Diane? Pra mim tem tudo a ver. E a primeira teoria que eu quero falar é a seguinte: será que em todas as realidades do multiverso alguma coisa aconteceu pra separar a Diane do Rick? Será que em todas as múltiplas realidades ou ela morreu, ou ela se separou, ou alguma coisa aconteceu para eles se distanciarem, mostrando que seria quase que destino que eles não ficassem juntos? O que pode mostrar porque o Rick tem essa sensação de depressão quase que frequente. E a meu ver, o próprio sumiço do Rick pode explicar um pouquinho isso. Será que ele não foi em busca de tentar solucionar essa questão? Será que ele não criou essa arma do portal para ir para outra realidade, para tentar ver se nas outras realidades a mulher dele também estava separada dele? Porque é muita coincidência que em nenhuma de todas as realidades que a gente tem visto até agora, a mulher dele está ausente. A gente não sabe se ela morreu, a gente não sabe se todos aqueles Ricks presentes na cidadela, se todos eles não têm a mulher ou se a mulher abandonou todos eles. Talvez esse seja o grande questionamento do Rick, que ele, sendo um homem da ciência, sendo o cara mais inteligente do universo, não consegue manter o seu próprio casamento. Como ele mesmo disse no episódio do casamento, ele pode fazer um buraco negro virar um sol, mas não consegue fazer um casamento funcionar, e aparentemente em nenhuma de todas as realidades do multiverso. E essa seria a grande contradição do Rick, mesmo com infinitas realidades, em nenhuma delas ele conseguiu fazer isso dar certo. Então a minha primeira teoria é essa, que mesmo que o Rick seja o cara da ciência, o destino entre ele e a mulher dele é mais forte do que isso, e eles estão destinados a não ficarem juntos, mesmo que ele faça tudo possível para manter o casamento dele. E a segunda teoria é minha predileta, eu acho que ela se encaixa um pouquinho melhor. E ela é um pouquinho mais focada no lado científico, como eu falei, e é uma teoria que eu já penso há bastante tempo, eu só demorei um pouquinho para fazer esse vídeo. E a base dessa teoria é um comentário do Justin Roiland, que eu já tinha pensado também, que faz bastante sentido, quando ele diz que na série não existem infinitas realidades, e sim um número limitado de realidades que eles podem explorar. E ele diz o seguinte: existe uma curva central de realidades acessíveis, e elas ficam cada vez mais estranhas conforme vamos para os cantos daquela curva. E para mim isso já tinha sido relativamente bem estabelecido na série, porque a gente já viu a cidadela dos Ricks, e a gente vê que a cidadela não tem um tamanho infinito. Afinal, se fossem infinitas realidades contendo Ricks, a cidadela dos Ricks também teria um tamanho infinito, porque mesmo que uma porcentagem dos Ricks morasse na cidadela, esse número também seria infinito. Então faz bastante sentido o Justin Roiland falar que eles não estão trabalhando com um número infinito de realidades, e sim em uma pequena parcela disso. Porque as infinitas realidades, na verdade, ocorrem da seguinte forma: se o Rick decidiu tomar café da manhã ao invés de ir no banheiro, ou ir no banheiro ao invés de tomar café da manhã, teoricamente essa escolha dele já teria se dividido em duas realidades. Cada escolha que cada pessoa na Terra toma diferente, teoricamente estaria dividindo em uma realidade diferente, por isso são infinitas realidades. Enquanto a gente vê claramente na série que cada Rick tem o seu número e a sua letra, C137, C138, geralmente eles são separados por alguma grande escolha ou por alguma grande diferença entre eles. E a gente vê isso no episódio da aparição do Evil Morty, da primeira vez que ele aparece, que a gente vê que todos os Ricks estão quase que num catálogo, onde o Evil Morty pode escolher qual deles ele quer matar a seguir, qual deles ele quer tentar alguma coisa. Então a gente vê que sim, tem um número limitado de Ricks, mesmo que a quantidade seja muito grande. Então o que eu acredito, na verdade, muito mais do que na teoria anterior, que a série, na verdade, trabalha com grandes decisões, com grandes mudanças na vida do Rick, para fazer essa divisão em realidades. E por que eu acho que essa teoria explica melhor por que a mãe da Beth não está presente em nenhuma dessas realidades. E eu vou explicar agora por quê. Unindo o que o Justin Roiland falou a respeito do assunto, a gente tem um número finito de possibilidades em uma curva. Eu acredito que existam alguns eventos que são irreversíveis e que criam variações que são inevitáveis para o Rick, ou seja, alguns acontecimentos criam rupturas que dividem as realidades, tornando as outras possíveis realidades inacessíveis. E eu acredito que a morte da Diane tenha sido um desses momentos. Imaginem que essa árvore que eu vou mostrar agora seja o espaço contínuo de tempo, e imaginem que essa quebra que eu vou mostrar agora também foi a quebra onde a Diane morreu. O Rick, na minha opinião, teria acesso a essas realidades da esquerda, enquanto ele não teria mais acesso
a essas outras realidades. Porque eu acho que a parcela do multiverso do Rick, ou essa curva que o Justin Roiland se refere, é justamente a curva que ocorreu quando a mulher dele morreu. Uma parte dos Ricks continuaram vivendo com a mulher por algum motivo, enquanto outros Ricks continuaram vivendo sem a mulher. E a Portal Gun do Rick não pode fazer essa viagem entre as realidades onde a mulher dele já morreu e as realidades onde a mulher dele não morreu ainda, porque ocorreu essa ruptura. E a gente pode observar isso facilmente, considerando que se são infinitas realidades, existem muitas realidades onde o Rick nem existe, uma infinidade de realidades onde o Rick não existe, uma infinidade de realidades onde a Beth não existe, uma realidade onde a Beth não é casada com o Jerry e por aí vai. Então não custa nada a gente considerar que existe uma quantidade enorme de realidades onde a Diane morreu e uma quantidade enorme de realidades onde a Diane não morreu. Eu tentei ilustrar isso da melhor forma possível através de desenhos, através de ilustrações, para tentar mostrar da melhor forma possível essa ideia que eu estou tentando transmitir. E uma explicação um pouquinho mais a fundo a respeito disso que eu imaginei é que o Rick pode ter criado a Portal Gun dele depois que a mulher dele faleceu. Porque no comecinho da terceira temporada ele inclusive fala que no dia que ela morreu foi o dia que ele criou a Portal Gun. Ele fala, quando eu criei minha Portal Gun foi o dia que ela faleceu. Então a gente pode considerar, na verdade, o reverso. E se ela morreu antes dele criar a Portal Gun? Se ele estava desenvolvendo aquela tecnologia e depois que ela morreu, isso foi o catalisador para ele conseguir criar a arma de portais. Então, na verdade, a morte dela já estaria no passado e ele não conseguiria mais viajar entre essas realidades. E isso explicaria por que em algumas realidades a Beth é separada do Jerry, por que em algumas realidades a Summer nem existe, por que em algumas realidades a Beth se casou de novo, porque todos esses acontecimentos foram depois da última grande ruptura nessa linha do espaço-tempo, nessa grande árvore das infinitas realidades. Então tudo que aconteceu depois disso, o Rick pode viajar entre essas realidades. Tudo que aconteceu antes, ele não tem a possibilidade de viajar, porque ele teria que, entre aspas, voltar no tempo para conseguir chegar a uma dessas outras realidades. Então não sei se eu consegui me expressar muito bem, eu tinha algumas outras coisas na cabeça que eu não consegui colocar direitinho no vídeo, mas vocês acham que isso faz algum sentido? Você acha que o Rick pode viajar somente entre as realidades onde a Diane já morreu? Porque ocorreu uma ruptura nessas realidades paralelas e ele criou a Portal Gun somente depois do falecimento dela? Eu tenho algumas outras teorias a respeito do assunto que eu não vou ter tempo de expressar nesse vídeo aqui, mas se vocês tiverem interesse, digam nos comentários que eu tento abordar num vídeo futuro. Eu tenho algumas outras teorias bem legais a respeito desse assunto, inclusive a teoria que muita gente me solicita para fazer, que é do Rick e do Morty serem a mesma pessoa, o que praticamente anula a existência da Diane e torna aquela memória dele completamente falsa mesmo. Então se vocês quiserem que eu faça mais algum vídeo a respeito desse assunto, digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!